Bem-vindos ao De Boa Podcast. Hoje o papo é sério, mas continua de boa. Você sabia que o CNPJ vai mudar a partir de julho de 2026? E que isso pode travar sistemas inteiros? Recebemos hoje a Amanda da Globality, especialista em transformação tecnológica e adequação a mudanças regulatórias, para nos explicar algumas informações. Bem-vinda, Amanda. Boa noite, obrigada. Eu sou a Amanda, atuo primeiro como mãe, esposa, e na Globality eu atuo como diretora comercial. Na Strong, que é o nosso hub de inovação, eu sou o CEO. Então, obrigada pela poder participar. Eu vou te fazer algumas perguntas, e aí eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo algumas informações sobre essas mudanças. O que realmente muda? Então, o CNPJ alfanumérico, na verdade, é uma evolução do CNPJ que a gente já tem hoje em dia, que a gente conhece, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é regido pela Receita Federal do Brasil. Hoje ela tem 14 posições, todas numéricas. Então, a alteração é que agora vai ser possível conter letras ou antes o que era só numérico. É importante que não vai ter mudança na legislação, tributos, e alguém pode perguntar, e o meu CNPJ, que eu já tenho há muitos anos? Esse também não muda. Então, essas são as questões que não vão mudar e que isso parece que torna o projeto mais simples. Mas é uma atualização técnica que tem um impacto tecnológico profundo, mas que para as pessoas do dia a dia, né, os comerciantes, eles não vão ter impacto. Tá, então os que têm ainda, já tem CNPJ numérico, isso não afeta, é mais para os novos que vão abrir a partir de agora. Perfeito. Tá. E por que isso pode ser uma grande oportunidade estratégica? Pode ser uma grande oportunidade estratégica, porque tem dois tipos de empresas que recebem uma alteração assim da Receita Federal. Aquelas que só fazem a alteração e depois seguem a vida, não vão ter nenhum tipo de multa, e aquelas que aproveitam, já que tem que mexer no banco de dados, eu tenho que fazer uma mudança na comunicação de APIs com meus fornecedores, pega, faz uma mudança estrutural e faz uma modernização tecnológica. E se alguém que já tem numérico pode mudar? Tipo, eu tenho o meu CNPJ, mas eu gostaria de mudar para essa nova versão, digamos assim, né? Não, é só você criando um novo mesmo. Teria que dar baixa no antigo e criar um novo. Ou permanecer com o antigo e criar um a mais. Também, tem essa Também. oportunidade. Explica pra gente. O alfanumérico você já falou, mas por que essa mudança ela foi criada? Essa mudança foi criada porque com a criação de tantos MEIs, startups, por ser uma questão numérica, chega no momento que ela termina. Então, incluindo as letras, você consegue ter muito mais combinações. Então, você consegue comportar toda essa legislação brasileira atual. Entendi. Mais ou menos, chegou no teto. Praticamente. Daqui a 1 ou 2 anos já estouraria. Então está sendo antecipado. Perfeito. Você acha que as empresas, elas estão preparadas ou elas ainda não perceberam o impacto que isso vai ter? Ao longo de 2025, eu fui a muitos eventos, conversei com muitas empresas e eu percebi que nem todas estão preparadas. É claro que aquelas grandes empresas, bancos, seguradoras, fintechs, elas já estão fazendo todo o estudo da alteração de banco de dados, arquitetural, mas as outras que possuem sistemas legados, ERPs, essas ainda não perceberam que podem ter profundo impacto. Então, nem todas estão preparadas. Também a informação acho que não chegou ainda para todo mundo. Ainda tem a desinformação. Tem a desinformação. Qual o pior cenário para uma empresa que está ignorando essa mudança? O que você acha? Imagina que entrou em vigor, começou a circular o primeiro CNPJ alfanumérico. Aí um cliente novo tenta fazer uma inserção no CNPJ, aí o sistema trava e vem a rejeição. CNPJ inválido. Aí o comercial já pensa, não, foi um erro de digitação. Tenta passar uma nota é rejeitada. Faz a comunicação com o parceiro, dá um erro. Geralmente vai virar uma sala de crise, vira um problema na empresa. Não é uma questão de fraude, não é uma questão de multa, ele não é multado, mas ele vai parar tudo. Então, é a questão de visibilidade, é a questão de receita. Então, tudo isso seria o pior impacto. Então, na verdade, assim, as empresas, não só as empresas que estão sendo criadas, mas as empresas que têm CRM, que têm sistema, onde elas fazem cadastro de cliente, emissão de nota, elas também precisam se atualizar para essa nova versão. Perfeitamente. Porque senão vai trancar e aí não vai conseguir nem emitir nota, não vai conseguir... Isso, porque tem sistemas que estão ali travados só para numérico. E numérico em sistemas legados tem algumas validações que são bem engessadas. Se for numérico, zeros à esquerda, joga para lá. Quando você coloca uma letra no meio, você pode ter muita rejeição e muito problema. Às vezes até com comunicação séria com o banco, para pagamento, como eu falei, emissão de notas fiscais. Então, é um cenário bem ruim.
Então, a gente tem... É bem importante, porque a gente tem as grandes empresas que conseguem se atualizar muito rápido, mas a gente tem as pequenas empresas, às vezes até empresas de bairro, empresas do interior, né, que tem o seu CRM, Isso. que daqui a pouco não tem essa atualização, que não tem nenhuma pessoa daqui a pouco técnica para fazer isso, Sim. e aí que entra também a Globality, né? É verdade. Tem os dois casos. Eu trabalhei numa grande seguradora e quando teve aquela placa, a mudança da placa, que colocaram uma letra, eu trabalhava na TI ainda, não era da área comercial, e me ligaram na madrugada. Amanda, tem uma placa aqui, tá sendo rejeitada porque tem uma letra. Eu falei, tá errado, pula. Aí quando chegou na terceira, me ligaram de novo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu pesquisei na internet, falei, gente, implementaram e agora tem letra. E a gente foi para lá e foram 2 madrugadas até acertar, então, uma empresa bem grande e foi reativa uma mudança grande como essa. Que a princípio é a mesma coisa, incluir uma letra. É. Mas mexi em todos os sistemas legados, mexi em comunicação com o banco, parou tudo. Se a gente não falar sobre isso e não bater nessa tecla, a gente vai ter um bug tecnológico, né? Exatamente. Querendo ou não, a gente vai ter. Pelo Tá menos aqui sendo no chamado. Brasil, a gente vai ter um bug. Verdade, tá sendo chamado, comparado ao bug do milênio. Porque Quando teve a como assim? A alteração. gente não tem informação, as pessoas não estão falando nisso, né? Eu não sabia até entrar em contato com vocês e passei a estudar a informação. Então, tu imagina assim, o tamanho que é o Brasil. A gente tem aí cidades pequenas, não só no Rio Grande do Sul, a gente tem em Minas Gerais, a gente tem algumas cidades pequenas que têm o seu CNPJ e que trabalham com CRM e que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Sim, nós Que vai acontecer, né? fomos a alguns eventos com essa demanda do CNPJ e muitas empresas, assim, 90% das que vieram conversar com a gente não tinham domínio também da demanda. E vocês estão trabalhando diretamente com esses grandes CRM já para atualização? Sim, tá sendo bem interessante. A gente tem muitos cases interessantes que achavam que era bem pequeno. Não, é só trocar um campo. Mas o CNPJ ele não é um campo isolado. Geralmente ele transmita por todo o sistema, é um campo-chave. Então a gente está passando por diversas situações em que um projeto às vezes era classificado como simples e no final virou um projeto estratégico, porque ele demonstrou uma fraqueza no sistema. Tem bastante assunto aí. E quem você acha que deveria estar mais preocupado hoje? O TI ou o CEO? Honestamente, eu acho que os dois, cada um por uma razão, né? A TI, porque ela precisa fazer funcionar, alterar todo o sistema para que dê certo e na hora que implemente não trave nada. E o CEO, ele vai pensar de uma maneira estratégica, como, será que eu conheço, essa alteração, será que vai me trazer tanto trabalho, a ponto de eu verificar que o meu sistema está engessado, que eu estou muito dependente do legado, eu posso enxergar isso como uma oportunidade de anteceder, já que eu vou mexer no banco de dados, por que eu não vou mexer na arquitetura? Já que eu vou mexer com integração, por que eu não vejo vulnerabilidades que são invisíveis no momento? Então, ele pode pegar um gancho para fazer uma modernização do sistema. Então, acho que a pergunta é mais quem vai liderar esta alteração, mas os dois deveriam estar preocupados. E se, no caso, a minha empresa já tem o meu TI? Vocês preparam essa pessoa para essa mudança? Apoiam? Vai alguém da Globality lá? Ensina, né? Treina, na verdade, o TI interno para uma emergência? Ou eles ficam sempre conectados a vocês, do tipo, não, pode me ligar que a gente vai, como é que funciona? A gente tem 2 modelos de atuação. A gente propõe fazer um levantamento de todo o sistema para mostrar onde deve ser alterado. Você tem 47 integrações, tem 2 sistemas legados, tem 2 comunicações com parceiros externos. A gente faz um levantamento para mostrar onde ele precisa alterar e a empresa opta, eu tenho minha TI, agora que você fez o levantamento eu vou alterar. Ou, Globality, pode alterar para mim, gerenciar os testes, fazer parte, só ir atualizando documentação, quando implementar o sistema, mostrar onde foi alterado, porque às vezes tem a TI, mas não tem braço para fazer todas as demandas. Então, a gente atua das 2 formas. Ou a gente faz o levantamento para o cliente fazer, ou a gente pode também fazer a implementação. E essa virada de chave vai ser julho de 2026. Isso. Julho de 2026. No último dia. Parece que não vai mudar, tá? Parece que não vai mudar, mas a última semana, ou seja, vocês vão trabalhar 24 Sim, horas. se Deus quiser. Mais ou menos isso, Tem né? assim. Acho que você respondeu que você pegou alguns clientes que achavam que era simples e viram que era bem mais complexo. E qual foi o projeto, assim, até agora, que vocês pegaram que foi mais complexo para adequação? Então, foi justamente isso que eu falei, que ele estava classificado como simples. E ao passar das semanas que a gente foi identificando, na primeira semana, com a informação que o cliente passou, de fato era simples, é só alterar o campo mesmo.
Na segunda semana, a gente viu que, na verdade, o campo era um campo-chave para comunicação com o banco. Aí, na terceira semana, a gente viu que ele tinha 2 sistemas legados que tinham validação própria quando faz lá a parte do dígito verificador, o cálculo. Então, com o passar das semanas, a gente foi vendo que tinha cada vez mais coisas profundas. Como eu falei, eles viram que, de fato, era um projeto estratégico, não era simples. Então, quando você vê a regra que tem na Receita Federal e você aplica no seu sistema, que você consegue ver que não é ali no raso, você precisa ir muito mais profundo. E tem algum ramo específico, ou tipo todos? Contabilidade, finanças, técnico, sei lá, alimentação, né? Tem algum ramo específico, assim, que tá mais focado nessa mudança? Ou tá geral? Não, todas as empresas que trabalham com CNPJ, todos os ramos, eles vão ter que se adequar, então eles vão sofrer da mesma maneira. Mas é claro que tem algumas empresas que estão mais à frente na questão tecnológica e conseguem fazer o acerto mais fácil, e outras que estão com o seu legado antigo e que, de fato, tem que olhar tudo e que vão ter mais trabalho, mas todos os ramos vão ser afetados. E quem tiver que declarar imposto, você acha que lá para frente vai dar um rolo? Não. Não, a parte de Já vai imposto, encaminhar tributo, não mexe. Por isso que algumas empresas acreditam que não é uma questão urgente. Ah, como não tem tributo, não mexe em imposto, não vou sofrer multa, vai entrar numa lista de prioridades de projetos e não vai ser um dos primeiros, mesmo a data estando bem próxima. É por isso que perde prioridade. Acho que, assim, por conta da questão do Brasil, que já tem muita regra mesmo assim implementada, muitos órgãos reguladores, tem muita empresa que tem essa fila e que não vai priorizar. Nem é porque não quer, mas é porque por conta da pressão, da reação. Tem muita empresa que é mais reativa, não consegue antecipar as questões. A gente tem hoje principalmente aqui em São Paulo, muitas pessoas que trabalham como PJ, né? E que vão ser criados novos MEIs, enfim, daqui para frente. Você acha que isso afeta, de alguma forma, não eles, mas quem vai receber? Porque eles têm que emitir nota, né? Sim. Como prestação de serviço. Sim. E aí, se a empresa não está preparada, a empresa vai sofrer na hora de Ele não vai registrar conseguir essa fazer, nota. exatamente. Se a empresa que ele presta serviço, que ele tem que mandar a nota, não estiver preparada para receber a letrinha dele, não vai conseguir. É como eu falei, trava a nota fiscal, vai travar a receita da empresa. E aí cria aquela frustração do cliente novo, daquele momento, e mostra a fragilidade moderna da empresa, não está preparado para o novo cenário. Gente, agora eu quero ver. Porque, assim, as empresas brasileiras, eles começam... Na verdade, eles deixam tudo para a última hora, né? A maioria das empresas vai empurrando, porque eu acredito que vocês estão... você falou, a gente está trabalhando em eventos, em workshop, fazendo, né, outras divulgações, e isso vocês estão vindo desde o ano passado. Sim, desde o início de 2025. É só a Globality que está nesse foco? Ou você sabe que tem mais empresas No correndo? final de 2025, lá no hub que a gente participa, eu tinha mais uma empresa fazendo a divulgação. Mas nos outros eventos só tinha a Globality mesmo. E o nosso hub de inovação, que é Strong. Só tinha gente. E Não vi outras fazendo uma empresas. pergunta aleatória, assim, você sabe quantas, mais ou menos, empresas precisam, tipo, um número que precisam se adaptar? Tipo, Não. 10 milhões, sei lá, quantas empresas... Essa pesquisa eu não fiz. Não. Cada evento. Não, me veio na cabeça isso agora, assim, eu pensei, puxa, como será que a gente vai ter que mudar? Mas Porque... são assim, todas as que trabalham com o CNPJ vão ter que se adequar para aceitar a letrinha lá. E não é só aceitar, é conseguir dar continuidade até o final de todo o sistema da empresa, concluir aquele ciclo de venda do que for que a pessoa trate no CNPJ, para que ela possa atender esse cliente novo. E não é só no CRM, né? Não. É muito amplo. É muito amplo. Digamos que você seja uma seguradora. Para você aceitar um seguro de uma frota, de uma empresa jurídica, você precisa estar preparado para o CNPJ novo de um carro que entrar, de um caminhão que entrar. Senão você vai perder aquela venda. Uma seguradora que não está pronta, talvez uma grande seguradora não esteja pronta, e uma pequena que esteja, naquele dia, essa seguradora vai passar dessa. Entendeu? É uma oportunidade para quem estiver pronto, mas quem for reativo vai perder receita. Que nem a gente está falando da inteligência artificial, né? Ela não veio para nos substituir, mas quem não souber usar vai acabar sendo atropelado. Verdade. Então, a mesma coisa vai ser com essa mudança. Então, a mudança vem, né? Como você falou, a diferença está, ou como você se posiciona diante dela. Se a sua empresa ainda não começou a se preparar para essa mudança, talvez esse seja o momento, né? Sim. E se você quer entender como mapear risco, modernizar o seu ambiente e fazer essa transição com segurança, acho que vale a pena buscar nossos especialistas. E a gente tem aqui a Amanda da Globality, que possui toda essa experiência na prática e que já está começando a fazer essa alteração, essa integração tão complexa. E eu gostaria que você
falasse um pouco da Globality. Como que as pessoas procuram vocês, como que as pessoas vão ter esse contato. Depois a gente vai divulgar, vai colocar os links, e-mail de vocês, que você me passar, a gente coloca também na divulgação. Mas eu queria que você falasse um pouco, já que você é da área comercial, Sim. como que vocês estão preparados, como buscar, como achar para conseguir já fazer essa mudança toda que tá aí, né? Sim, perfeito. Então, a Globality já está no mercado há 14 anos, iniciou na parte de arquitetura, integração de arquitetura, e com o passar do tempo a gente foi criando a fábrica de software. Então, hoje a demanda do CNPJ é mais uma, mas a gente atende muitos projetos, às vezes individual daquele cliente que tem uma demanda regulatória, ou um projeto estratégico, a criação de um novo sistema, modernização de legado, tudo isso a gente trabalha. Temos também parceiros estratégicos que a gente atua, onde a gente é certificado e tem equipe de sustentação como a Axo, IBM. Então, a gente tem grandes clientes no Rio e São Paulo, com equipe de sustentação e atendendo também projetos. Então, assim, hoje em dia a Globality faz de ponta a ponta. A gente tem o Body Shop, que é o cliente alocado, né? Nossos profissionais alocados dentro do cliente, arquitetos renomados com 20 anos de experiência. Eles nem gostam de falar a idade, né? Porque denuncia. Começaram com 5. Então, temos nossos arquitetos renomados, temos também um programa de trainee, onde a gente capacita pessoas que talvez não tenham a oportunidade de ir ao teu mercado naquele momento e ser capacitado por conta do custo alto que tem a TI. A gente já capacita esse time, aí monta os nossos estagiários, a gente já tem plenos e sêniores que foram através desse treinamento, e nossos profissionais ficam alocados ou com projetos estratégicos, como eu mencionei. E agora a gente está com uma filial aqui em São Paulo para aumentar, né, nossa gama Mas de vocês não clientes. atendem só São Paulo e Rio, atende o Brasil todo. O Brasil todo. O Brasil todo também tem no Portugal. Portugal também temos profissionais alocados. Mas essa mudança afeta alguma coisa lá? Em Portugal, não. Ainda não. Eu estava conversando com uma empresa que ela faz trabalhos para o Brasil. Então, ela também vai ter que se preparar para receber o CNPJ do Brasil. Ah, verdade. Que é uma questão que as pessoas não estavam ainda atentas. Falei, essa empresa levantou uma questão que a gente não tinha falado ainda. Cada cliente é único, né? Então, esse vai precisar, mesmo sendo de Portugal. Porque provavelmente ele tem clientes ou parceiros aqui no Brasil, e para ele lançar, ele vai ter que se adaptar. Perfeitamente. Então, Amanda, queria te agradecer imensamente a participação do De Boa Podcast. Foi uma experiência muito legal para mim, porque eu não sabia. Eu tenho grandes amigos que trabalham como PJ e que vão ter que se adaptar a essa mudança também. Foi um privilégio receber a Globality. Já conheço um pouco, assim, para trazer tanta clareza nesse tema tão estratégico, tão atual e a gente levar essa informação mais para frente, porque eu acho que faz sentido a gente começar a fomentar muito essa informação. E o microfone é seu. Você fica à vontade, passa o contato da Globality, faz... eu acho que a minha frase final, eu mandei até para a Paula, antecipação não é custo, é estratégia. Perfeito. O custo vai ficar se deixar para a última hora. Perfeito. Quem não se antecipa acaba sendo reativo e perde muita oportunidade, né? Então, a gente tem o nosso site, também estamos nas redes sociais, a gente pode botar aqui no vídeo depois, redes sociais, eu coloco. Instagram, LinkedIn, da Globality e também do nosso hub de inovação, como eu falei, da Strong, que ele tem uma pegada mais voltada para IA, a questão também de low code, e também a questão de APIs. Então, nós temos os dois, né? A gente agora, porque o mercado está mudando também. Então, a gente tem as duas empresas. Uma que é mais conservadora, que a gente fala que é de grife, que é a Globality, e também a Strong, que ela tem mais essa pegada das coisas atuais, né? Então, é isso, que vocês puderem, precisarem de ajuda, também podem entrar em contato. A gente gosta de trabalhar com empresas parceiras, a gente dá ajuda para quem precisa, a gente sabe trabalhar, assim, em parceria, principalmente na Strong, para empresas que estão começando agora, que queiram qualquer tipo de orientação, a gente também conversa. Na divulgação, depois você me passa um e-mail, a gente coloca na divulgação, mas também pode chamar vocês no Instagram, LinkedIn. Pode, com certeza. E aí vocês vão direcionar alguém para atender. Com certeza. Qualquer questão, até a questão de transição energética, a gente também está muito envolvido, modernização de sistemas, alocação de recursos, a gente está aberto a fazer esse tipo de trabalho. Que bom. E a gente está sempre aberto para receber vocês. Obrigada. Qualquer mudança. Quando tiver mais próximo, quem sabe a gente marca outro. Tá ótimo. E aí você vem nos contar como é que tá a mudança, se as empresas já se adaptaram a mais, se já tem mais novas informações do que está sendo. E aí, acho que vale a pena a gente gravar também antes dessa data, para a gente sentir também esse clima de como que o Brasil está se encaminhando para acelerar esse processo. Sim, com certeza, vai ser um prazer. Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigada, Eveline.